um laboratório onde essas pessoas possam ter acesso. Qualquer pessoa com deficiência acesse com facilidade esses serviços. Mais uma vez, repito, nós temos no nosso governo uma Secretaria de Ciência e Tecnologia com uma amplitude muito grande, está no nosso programa, assim como a Secretaria de Convênios. E são essas duas que vão estar caminhando de mãos dadas para estar promovendo à população cabofriense esses serviços, trazendo sim essas parcerias, trazendo sim essas universidades e melhorando a qualidade de vida de toda pessoa com deficiência ou não, todo jovem, todo adulto e toda pessoa idosa que necessite desses serviços. Muito bem, faltando 6 segundos, a candidata complementou sua resposta. Vamos à segunda pergunta de um total de 10. Segunda pergunta para a candidata a prefeita de Cabo Frio, Cristiane Fernandes. A pergunta é essa. Vamos a ela. O Hospital Municipal da Criança está permanentemente fechado desde 2016. Os munícipes vinham sofrendo com a precariedade do atendimento, até que o hospital, que já foi referência em atendimento, teve as atividades encerradas por definitivo em fevereiro de 2017. A última gestão até tentou negociar a reabertura com o Estado, mas não obteve êxito. O prédio que abrigou o hospital encontra-se em total abandono. Além disso, Cabo Frio também não possui UPA especializada em atendimento infantil. Quais são os projetos da senhora para a saúde infantil do município? 2 minutos para sua resposta, candidata Cristiane Fernandes. Mais uma vez, eu tenho uma formação em gerontologia. O que é gerontologia? Gerontologia é o estudo do envelhecimento humano. E o envelhecimento humano compreende-se a partir do momento da concepção. Então, necessariamente, eu tenho que cuidar dessa gestante, desse bebê, dessa criança, desse adulto e dessa pessoa idosa. No nosso governo, o projeto de reabertura dessa rede hospitalar, nós não temos hoje, Ronaldo, uma UTI, nem neonatal, nem pediátrica na nossa rede. Isso é inadmissível, porque nós incorremos no outro grande erro. Nós não temos hoje um serviço nem de transporte, um serviço de ambulância para estar transferindo esse bebê. É um outro erro que ocorre. O que faltou nos últimos anos? Eu repito, gestão. Acabou o tempo do político ser gestor. Gestão é para profissional técnico, é para gestor público. Né? Nós temos sim que trazer uma visão técnica, mas uma visão também muito ampla no que diz respeito ao cuidado com qualquer cidadão cabofriense, ao cuidado com qualquer cidadão brasileiro. E eu, a Cristiane Fernandes, a gente tem essa preocupação enorme de estar cuidando do cidadão cabofriense, de estar atendendo essas demandas da sociedade. Mais uma vez, repito, é inadmissível nós termos hospitais fechando no momento em que a gente luta para manter tudo aberto. Nós temos nosso plano de governo, primeiramente, são 3 pontos: prevenção de doenças, promoção de saúde, restauração da saúde. Não queremos chegar a estar restaurando, porque a gente quer prevenir e quer promover. Caso tenhamos necessidade, nós temos que ter os serviços à disposição. Nós temos aí crianças nascendo que necessitam dessas UTIs. Nós temos crianças que adoecem e necessitam desses hospitais das crianças. Então a gente tem que buscar meios. Porque outrora funcionou e agora não? Né? Então faltou, mais uma vez repito, gestão. E é isso que a gente quer trazer para a sociedade. Uma nova forma de fazer política. Muito bem, faltando 4 segundos aí para o tempo, né, regulamentar aí da resposta da candidata. Nós faremos agora um pequeno intervalo, porque nós temos que seguir também a lei eleitoral, e agora a gente tem as inserções, né, a propaganda eleitoral começou no sábado passado, não é isso? E então a partir de hoje a gente tem que seguir, desde sábado, né? E hoje aqui no programa a gente está seguindo essas normas de maneira bem correta, para que a nossa emissora não seja prejudicada, né? Com uma multa, por exemplo, né? Então a gente segue exatamente o que foi estipulado aí pelas leis eleitorais. Agora, 8h31, a gente volta daqui a pouco com a terceira pergunta para a candidata a prefeita de Cabo Frio, Cristiane Fernandes. O melhor do esporte, do jornalismo e da música. Só na Rádio Cabo Frio. Por que a eleição de 2016 foi cancelada? Veja bem, Marquinho não foi acusado de corrupção, desvio de dinheiro público, nada disso. Simplesmente em 2008, a assessoria do Marquinho publicou em um jornal uma propaganda que não era permitida. A punição pela propaganda indevida era de 3 anos sem disputar eleições, portanto, de 2008 a 2011. Passado esse prazo, Marquinho foi eleito deputado federal.
e em 2016 ganhou a eleição de prefeito. Mas ano passado, os juízes do Supremo mudaram a regra. Ao invés de 3 anos, a punição por propaganda indevida passou a ser de 8 anos. Ou seja, valeria até 2016. Por isso a eleição foi cancelada. Mas agora a suspensão já acabou e Marquinho está livre para participar da eleição. Essa é a verdade. O resto é intriga da oposição. Marquinho 15. Pouco tempo, muito trabalho. 7 da noite em Brasília. Não. Aqui na Rádio Cabo Frio, a voz do Brasil é às 9 da noite. Nós preparamos uma programação na faixa especial com músicas que embalam as noites na região. Você também tem dicas dos pontes mais frequentados. Enfim, você não vai encerrar o seu dia sem saber qual é a boa da noite. É só sintonizar 89,3 e partir pra boa. O repertório é por nossa conta. A Boa da Noite com Billy Brasil, de segunda a sexta às 7 da noite, aqui na rádio que é a número 1 da região. Rádio Cabo Frio. Tá pensando em montar uma borracharia? Então não inventa. Se liga nas dicas do Shopping das Ferramentas. Uma borracharia terá bastante sucesso em locais onde há bastante tráfego de veículos e especialmente em cidades onde as condições de estrada não são tão favoráveis. Por se tratar de um serviço que se faz basicamente troca de pneus, há uma prioridade nesse tipo de negócio. O equipamento tem que ser profissional e esse equipamento o Shopping das Ferramentas tem. Não entre no mercado de forma amadora, pois além de colocar o seu nome em risco, estará colocando também a vida de pessoas. Imagine você sendo vítima. Se ligou nas dicas do Shopping das Ferramentas? Então não inventa. Daqui a pouquinho tem mais. O Shopping das Ferramentas Design tem uma proposta de excelência no atendimento e preço justo. Trabalhamos com ferramentas especiais e exclusivas na região, como as marcas Raven e Súria para refrigeração. Temos tudo para você montar sua borracharia, auto center ou troca de óleo. Ampliamos nosso mix para melhor atendê-lo com iluminação, elétrica, hidráulica, parafusos e fechaduras. Precisando fazer uma reforma residencial ou predial? Conte conosco. Faça um orçamento sem compromisso. Shopping das Ferramentas, a casa do profissional. Avenida Vitor Rocha, 31, Parque Burle, Cabo Frio. Telefone 2648-9687. 4 mega com 30% de upload, o melhor preço do mercado. Só a Mar Telecom tem. Venha agora e aproveite a promoção. Internet 4 mega a R$ 79,90. Isso mesmo, R$ 79,90 com assistência técnica, rapidez e estabilidade que só a Mar Telecom garante na região dos Lagos. E com a promoção QI, quem indica o cliente ainda ganha descontos. Pode acumular bônus e ter até a internet de graça. Venha para a internet mais rápida da região dos Lagos. Aqui só o preço cai. Mar Telecom. Acesse mar.com.br ou ligue 2630-2000. Uma rádio a serviço da população. Cabo Frio FM 89,3. Muito bem, estamos de volta, 8h35. Vamos direto para a terceira pergunta para a candidata a prefeita de Cabo Frio, Cristiane Fernandes. Deixa eu balançar mais aqui, lembrando que as perguntas não são visíveis, né? Inclusive aqui vieram duas juntas, já tirei uma. Vamos à terceira pergunta. O envelope é assim, completamente impossível, né, de se visualizar. Se não abrir, a gente não tem como visualizar a pergunta. A pergunta é essa, a terceira pergunta para a candidata Cristiane Fernandes. Em 7 anos, período entre o censo do IBGE de 2010, a população estimada em 2017, o número de municípios de Cabo Frio subiu em aproximadamente 30 mil pessoas em 2015. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 25,9%. Se eleita, quais projetos a senhora pretende implantar para gerar vagas de emprego em Cabo Frio? 2 minutos para sua resposta, candidata Cristiane Fernandes. Primeiramente, nós temos uma preocupação muito grande com o que acontece hoje no nosso município. Nós, através da nossa Secretaria de Convênios e Captação de Recursos, nós vamos estar trazendo parcerias e efetivando programas de governo. Como seria isso? Né? Nós sabemos que o petróleo é findo. E as pessoas, nós temos que parar de ficar vivendo. Cabo Frio hoje tem que parar de viver de royalties e emprego em prefeitura ou em grande empresa de transporte. Então, como nós faríamos gerar esse emprego? Nós temos uma área obsoleta na Estrada de Integração e na rodovia, na RJ, na Amaral Peixoto.
Isso, como ninguém viu durante esses anos, porque nunca tiveram gestores à frente da prefeitura. Como seria feito isso? Essa Secretaria de Convênios e Captação estaria indo a grandes feiras, encontros internacionais, onde nós estaríamos motivando empresas enormes, empresas grandes, para estar fazendo parceria, dando concessão a ela durante um período do uso do solo. Não somente isso, trazendo para elas, dando isenção fiscal. Em contrapartida, ela tem que oferecer um número X de empregos à nossa população cabofriense. Esses empregos têm que ser ocupados única e exclusivamente por cidadãos, por moradores cabofrienses. Mas, Cristiane, essas pessoas vão ter os empregos, mas elas não são capacitadas. Nós temos inúmeros institutos técnicos hoje dentro de Cabo Frio, inúmeras salas de tecnologia avançada, onde estão indo embora essas empresas, porque as pessoas não têm como pagar. Também seria feita uma parceria aí, nós chamamos a famosa PPP, né, a parceria público-privada, onde nós estaríamos trazendo essas empresas junto com a prefeitura, capacitando esse morador. Não só esses cursos, como também essas empresas que vão estar se instalando, podem sim estar fazendo a capacitação desses funcionários. Então, geraríamos sim emprego dessa forma, instalando empresas, instalando indústrias dentro de Cabo Frio, isentando ela de impostos com a contrapartida de contratação de pessoal cabofriense. Muito bem, tempo encerrado. Vamos à próxima pergunta para a candidata Cristiane Fernandes. Quarta pergunta de um total de 10 perguntas. Hoje a última candidata, de acordo com o sorteio, né? A última candidata é a candidata Cristiane Fernandes. A despesa total, a pergunta é essa, candidata, a despesa total entre pessoal, encargos e investimentos da autarquia Concercaf, prevista para o ano de 2018, foi de mais de 26 milhões de reais. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas acusadas de crimes de lavagem de dinheiro, delitos contra a administração pública e peculato, praticados desde janeiro de 2017, através da Concercaf. Em março de 2018, a autarquia anunciou um processo seletivo para a contratação de 1.600 novos funcionários. Isso em meio a restrições de gastos, como dar mais transparência a contratos e gastos que levam parte tão relevante da verba pública municipal. 2 minutos para sua resposta, candidata Cristiane Fernandes. Nós estamos muito tranquilos com o quesito transparência e zero corrupção dentro do nosso governo. Primeiro ponto, nós temos o nosso aplicativo, que será um aplicativo Contas Abertas, está no nosso programa de governo, onde nesse aplicativo todos os recursos públicos estarão sendo acompanhados em tempo real. Qualquer pessoa poder baixar o aplicativo no seu tablet, no seu smartphone e acompanhar as despesas gastos com a prefeitura, todos os dias, como está sendo usado esse recurso municipal. Corrupção zero, Ronaldo. Nós não podemos mais permitir que aconteça isso na prefeitura. Transparência é lei de responsabilidade fiscal também. Nós temos que estar à frente do nosso tempo. Falta o quê? Gestão pública, falta gestão à prefeitura de Cabo Frio. Por isso, tantos casos de corrupção. Por isso, a gente pede à população que analise. Candidato que tem alguma ligação com candidato de passado, candidato que que acabou com a cidade nos últimos 22 anos, gente, vamos acordar. Temos que votar consciente. Não tem mais espaço para mentira. Não existe mais espaço para corrupção. E é isso que a gente quer estar trazendo ao nosso governo, a transparência. E através desse aplicativo Contas Abertas, o cidadão cabofriense, qualquer pessoa, terá acesso a todos os recursos utilizados, a verba pública utilizada, recursos públicos utilizados e principalmente aos salários dos funcionários da prefeitura, que isso é muito importante, a gente saber quem está servindo a prefeitura e quanto ela ganha para isso, se é compatível com o que ela realiza. A população tem que ter conhecimento de tudo, porque o dinheiro é público. O dinheiro não é do prefeito ou da prefeita, o dinheiro ele é do povo e o povo tem direito de saber sim como está sendo empregado o seu dinheiro. Muito bem, faltando 16 segundos para o tempo, né? Destinado à resposta da candidata. A gente segue então, a candidata então dispensou o tempo, a gente segue agora trazendo a quinta pergunta para a candidata a prefeita de Cabo Frio, Cristiane Fernandes. Quinta pergunta de um total de 10. Vamos à pergunta de número 5.
A LOA de 2018, Lei Complementar Anual, reorganizou toda a Receita Municipal e tentou dar um generoso aumento de verba à Casa Legislativa. A Câmara passaria a receber 25 milhões de reais contra 17 milhões do ano anterior. No entanto, os 8 milhões extras destinados à Câmara dos Vereadores não foram aprovados, mas houve aumento. Como o candidato, no caso a candidata Cristiane Fernandes, analisa o aumento de despesas em tempo de crise e constantes tentativas de enxugar a folha? 2 minutos para a sua resposta, candidata. Nós compreendemos, mais uma vez eu falo, não existe mais tempo para mentira, não existe mais tempo para poder arrumar caminhos. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo, então ele tem que ser gasto com responsabilidade. Tá aí uma lei de responsabilidade fiscal hoje, onde fala que o dinheiro, que só pode ser gasto até 60% destinado a folha de pagamento, destinado a RH, 54% pertencente à prefeitura e 6% para o legislativo. Em momentos de crise, em momentos que falam em se enxugar, na nossa gestão, Ronaldo, nós estaremos saindo de 37 órgãos para 23, sendo esses 23 super bem aproveitados, com funções definidas, ficando assim extintos todos os cargos obsoletos da prefeitura. E todos os 23 cargos compostos por uma equipe técnica, além sim como a gestora Cristiane, que estará à frente dessa pasta e que tem uma formação técnica. Quando a gente fala em lei de responsabilidade fiscal, ela é muito ampla, nós temos que estar atendendo a todos os pré-requisitos dela. Lei é para ser cumprida, não é para ser cercada de outras dúvidas. Não é para ser utilizada de nenhuma outra forma, nenhum subterfúgio. A lei, ela está ali para ser cumprida. E só, mais uma vez eu repito, só uma gestão técnica tem capacidade de estar efetivando isso. Por isso que a gente clama à população, prestem muito bem atenção na formação desses candidatos. Lugar de professor é na escola, lugar de médico é no hospital. Prefeitura hoje tem que ser gerida por gestor público, por pessoa com formação, que conheça a legislação e a responsabilidade, tenha conhecimento da responsabilidade que tem que ter para com a cidade. Não tem mais como a gente aceitar criança fora de escola ou se for ultrapassando de ano pelaquela aprovação automática. Isso é inaceitável. Não pode mais e podemos mais admitir que chegar no hospital e nós não sermos atendidos. Né? Crianças não terem leitos de UTI, adultos não terem leitos de UTI. Tempo encerrado, candidata. Vamos à sexta pergunta para a candidata Cristiane Fernandes, lembrando que são 2 minutos para cada resposta. O candidato, né? A candidata, no caso, tem 2 minutos, o máximo de tempo para responder cada pergunta. Vamos à sexta pergunta. Uma discussão constante no que diz respeito à administração pública são os critérios utilizados para a escolha dos funcionários comissionados. Existem, principalmente em estados e municípios, desvios de finalidade pelo uso indiscriminado e abusivo de cargos em comissão. Os administradores públicos se aproveitam muitas vezes da deficiente fiscalização do Tribunal de Contas da União para usar cargos públicos como moeda de troca. Candidata, qual a sua visão sobre essa prática e estratégia para que não aconteça em seu governo? 2 minutos para sua resposta, candidata Cristiane Fernandes. Primeiramente, vou estar repetindo, a gente chega a ser chato e repetitivo. Com a formação técnica que eu tenho, primeiro entendimento: cargo de confiança tem que ser ocupado por funcionário de carreira, por efetivo. Isso se confunde hoje muito na nossa política. Cargo de confiança tem que ser ocupado por efetivo funcionário de carreira. Em nossa gestão, nós teremos aí um esforço enorme para que esses funcionários de carreira estejam à frente dos cargos de chefia, à frente das nossas pastas. Isso é de suma importância. Segunda colocação, o comissionado. O comissionado também terá que ter uma formação técnica. Hoje, nossa gestão não será uma gestão de perseguição. Nós queremos as pessoas que efetivamente trabalham, pessoas que tenham trabalho à frente da prefeitura, pessoas que tenham conhecimento técnico para estarem ocupando esses cargos. Essa é de suma importância, isso é de nossa preocupação. Falando com responsabilidade do Tribunal de Contas. É muito importante, gente, quero estar aqui colocando para vocês, né? A pergunta foi sorteada e ela veio bem a calhar. Né? Coloquem hoje, gente, entrem no site do Tribunal de Contas, coloquem o nome completo de cada candidato à Prefeitura de Cabo Frio. Qualquer candidato, gente, que tem um resquício dentro de um Tribunal de Contas, que prestou algum serviço público, que em algum momento teve cargo público e o nome dele aparecer qualquer tipo de restrição, primeiramente, não existe inocente se o nome tiver a aparecer um Tribunal de Contas.
Se eu ganho R$1.000 e no mês seguinte eu ganho 1.050, tem algo de errado. Eu tenho que saber por que eu ganhei 1.050. Eu recebo um contra-cheque. Então, se eu recebi irregular, eu vou saber. Eu conclamo a população que entre hoje no site do Tribunal de Contas da União e coloque o nome completo de todos os candidatos. E os candidatos que tiverem algum tipo de resquício, essa pessoa realmente não tem nenhuma capacidade de estar na frente da Prefeitura de Cabo Frio. Ela tem um histórico ruim ela tem um histórico de mau uso do dinheiro público. O pior, de receber de forma errada o dinheiro público e se calar. Tempo encerrado para sua resposta, candidata, são 2 minutos. Vamos então a mais uma pergunta, no caso a 7ª pergunta, né? Já tivemos 6 perguntas, vamos para a 7ª pergunta de um total de 10. Lembrando mais uma vez, a gente fica muito feliz aqui na Rádio Cabo Frio de saber que todos os candidatos são respeitados da mesma maneira, né? Nós recebemos na semana passada os 5, né, demais candidatos. Hoje então estamos recebendo a candidata Cristiane Fernandes. As nossas regras são idênticas para todos os candidatos e a gente, única coisa que a gente faz diferente, no caso, algumas perguntas, porque através de sorteio. Total de 20 perguntas que estão no pote, 10 sempre são puxadas, sorteadas pra gente fazer pro candidato. Candidata Cristiane Fernandes, dentro dos objetivos globais para a educação elaborados pela Unesco, se buscará resguardar a todos os meninos e meninas até 2030 uma educação primária e secundária completa, gratuita, justa e de qualidade. Para tanto, muito se tem debatido sobre a educação em tempo integral. A candidata tem algum projeto que vise inaugurar escolas de tempo integral em Cabo Frio? 2 minutos, candidata Cristiane Fernandes. Primeira preocupação, nós sabemos que o indivíduo, ele forma o caráter, ele forma pela sua personalidade. Nós transformamos esse indivíduo de 0 a 6 anos. E hoje, nós deixamos isso muito aquém. A questão da escola em tempo integral, ela está sim no nosso projeto, mais uma vez falando. Tudo que eu falo aqui, Ronaldo, são projetos viáveis. Né? Nós não podemos criar aqui expectativas na população. Seremos uma gestão de 2 anos. Então só podemos falar em projetos viáveis. Escola de tempo integral é um projeto totalmente viável. Não só escola de tempo integral, também como a creche em horário flexível. Todo pai, toda mãe, ele tem por direito constitucional trabalhar para trazer o sustento para sua família. Tem todo o direito constitucional de ter uma vida com dignidade. E o poder público tem a função de colaborar com isso, fazendo com que esses pais possam trabalhar e saibam que seus filhos estão em segurança. A escola, a creche em horário flexível, a gente ampliaria esse horário para que essa mãe e esse pai consigam ter tranquilidade de exercer suas funções laborais e trazer o sustento para sua família, assim como a escola em tempo integral. Pegando essa criança, incluindo ela em esportes, em capacitações, pequenos cursos que a gente possa também estar preparando. Como é importante nós pegarmos hoje nossas crianças e trabalharmos a estimulação cognitiva delas, tirarmos o melhor que elas têm a título de capacitação, né? Temos muita preocupação também hoje, nós temos crianças com 10, 12 anos, Ronaldo, que não são alfabetizadas em nosso município. Isso muito nos espanta. Como essas crianças vão se formar cidadãos? Eu falei da formação de 0 a 6. E nós temos crianças com 10 a 12 anos que sequer foram alfabetizadas. Estão dentro das escolas, o que é pior. No nosso governo, nós teremos um plano de educação participativo, onde nós estaremos sentando com o sindicato, os profissionais de classe, pais e alunos, montando junto. Não é a Cristiane prefeita quem tem que definir o que é melhor, mas sim uma sociedade e a classe responsável pela educação. Tempo encerrado. Muito obrigado, candidata, mais uma vez. Eu quero aproveitar, inclusive, para dar uma explicação aqui para alguns ouvintes que, infelizmente, não estão sabendo, né? Existem alguns candidatos, né? No caso, por exemplo, o candidato Marcos da Rocha Mendes, ele tem um tempo maior de propaganda, porque tem ouvintes que estão dizendo que alguns candidatos estão sendo favorecidos. Na verdade, a propaganda eleitoral, a gente não se envolve. A Rádio Cabo Frio simplesmente segue regras do Tribunal Regional Eleitoral e o tempo é estipulado por cada partido. No caso, quem tem muitos, né? A coligação que tem muitos partidos tem muito mais tempo, né? Portanto, que fique claro que o tempo de cada candidato aí nas propagandas, a gente não tem envolvimento nenhum não, tá bom? A Rádio Cabo Frio simplesmente segue mapas, metas que são traçadas
pelo TRE. A gente tem que veicular aquilo que o TRE manda dentro do tempo que cada partido tem. No caso aqui da entrevista, é o mesmo tempo para todos os candidatos. A propaganda que sai em cada bloco aí, em cada intervalo, isso aí a gente não se envolve. A gente simplesmente tem que seguir exatamente as regras do TRE, porque cada emissora de TV ou de rádio tem que seguir, porque senão recebe uma multa tremenda, tá bom, gente? Se o candidato Marquinho Mendes tem mais tempo, é porque tem muitos partidos coligados, né? Por exemplo, a candidata Cristiane Fernandes, eu não sei quanto tempo a candidata tem, são alguns segundos ou mais? 1:28. 1:28. O Carlão e o Leandro Cunha tem 17 segundos de propaganda eleitoral, né? Nos horários de propaganda eleitoral. O doutor Adriano tem 27 segundos e por aí vai, quer dizer, cada um, o Marquinho tem mais de 6 minutos de propaganda, né? Ou seja, de um total de 10, o Marquinho tem 6 minutos e pouco. A gente, né? Nós, como emissora de rádio, nós não temos nenhum controle sobre isso, a gente só tem que seguir regras do TRE, tá bom, gente? Que fique claro isso aí. Agora vamos à oitava pergunta para a candidata Cristiane Fernandes. Vamos à oitava pergunta. É bom a gente dar essa explicação porque tem muita gente, infelizmente, que não entende dessas regras de lei eleitoral. Agora, 8:53, contrariando a súmula vinculante 13 do Superior Tribunal Federal, que considera a violação da Constituição Federal a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau para exercício de cargos de comissão no poder público, a nomeação de familiares para órgãos municipais é comum. Quais serão os critérios para formar a sua equipe de trabalho, candidata? Inclua, por exemplo, os secretários em sua resposta. 2 minutos para sua resposta, candidata Cristiane Fernandes. Nós acreditamos, como eu te falei, como eu falei para a população, como eu falei para os ouvintes, telespectadores, se lei é para ser cumprida. Uma vez que se fala em nepotismo ou nepotismo cruzado, né, onde nós vimos aí alguns casos da pessoa estar no legislativo e ter aí a família toda no executivo, temos que ter muita atenção a isso. Na nossa gestão, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Eu, Cristiane Fernandes, não permitirei que isso aconteça no nosso governo. Conforme você colocou, é nepotismo, é crime e eu tenho que ter responsabilidade. Eu estou ali para representar o povo, para fazer o que a legislação me determina. Então, como gestora pública, eu não posso ter esse tipo de mácula, eu não posso ter esse tipo de arranhadura na minha gestão. Então, no meu governo, com certeza, não terá nenhum familiar, né, como dizer, 1º, 2º, 3º grau, como determina a justiça, como determina a lei, né? E é isso que tem que ser feito. Se todos pensarem assim, mais uma vez repito, e também prestando atenção com a questão do nepotismo cruzado, gente. Não adianta eu estar no setor do legislativo, seja no estado ou no município, e ter um parente meu em outro município, para poder estar acomodando uma situação que só vai estar beneficiando a mim e ao meu familiar. Eu estou aqui para governar para o povo e pelo povo. Para o povo e pelo povo. Essa é a obrigação do gestor, essa é a obrigação da gestora. E é assim que a gente vai governar, tá? Muito bem, a senhora tinha ainda 30 segundos, está dispensando o tempo, correto? Não, posso continuar então? Claro, por gentileza. Exatamente, mais uma vez repito, gente, responsabilidade. Responsabilidade com o que é público. O dinheiro não é do prefeito ou da prefeita. O dinheiro dos cofres públicos é do povo cabofriense, é do cidadão cabofriense. Então estejamos sim atentos a isso. Quem tem história de passado, gente, vai repetir novamente. E como eu não tenho nenhum tipo de histórico desse, nós podemos avançar com muita tranquilidade. Muito bem. Vamos à penúltima pergunta para a candidata a prefeita de Cabo Frio, Cristiane Fernandes, a última candidata que a gente está entrevistando. No caso, são 6 candidatos a prefeito e a candidata Cristiane Fernandes é a última nessa sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito. Vamos à 9ª pergunta. Cabo Frio é a maior cidade da Costa do Sol e tem potencial turístico reconhecido internacionalmente. No entanto, em tempos de crise, hotéis, pousadas, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais amargam baixos lucros fora da denominada alta temporada. Algumas estratégias podem atrair o público durante todo o ano. Se eleita, quais são as suas estratégias? Quais serão? Candidata, 2 minutos para sua resposta. Primeiramente, Cabo Frio nunca teve um plano de turismo. O turismo que nós temos é a praia já estava ali. A praia já é uma coisa que já existe, nós já tínhamos, é uma beleza natural que nós temos. Nada foi feito para melhorar. Nós somos a 7ª cidade mais antiga. Não se fala em Cabo Frio em turismo histórico. Nós temos um mar maravilhoso.
Não se fala em nenhum tipo de turismo náutico dentro da nossa prefeitura. Essa semana vai estar ocorrendo uma segunda etapa, pela segunda vez de canoagem, né? Do evento de canoagem. Por que não mais vezes? Por que não sediar isso, uma vez que se fala tantas equipes de canoagem que nós temos no município? Nós não temos em Cabo Frio um turismo ecológico, sendo que a gente tem o Parque da Costa do Sol, né, o Parque do Mico-Leão Dourado, e nada foi investido nisso. São esses projetos que nós temos de estar trazendo. Tivemos agora, coisa de 20 dias, um campeonato de surf numa cidade vizinha, onde gerou renda, trouxe riqueza para nossa cidade. Gente, isso é muito importante. Por que não feito em Cabo Frio? Nunca pensaram nisso também. Agora, se pensaram, por que não exerceram? Por que não houve essa boa vontade? Porque tantas pessoas, mais uma vez falando, ocupando lugares onde não tinham de direito. Faltou mais uma vez gestão técnica, capacidade técnica para desenvolver. Tem que sentar com setores afins, assim como na educação, e montar um plano de turismo. Sentar com a rede hoteleira, sentar também com o movimento dos ambulantes, que é muito importante, são pessoas que estão aí sofrendo na carne duramente. Sentar com o setor de comércio e montar juntos um plano de turismo. Todos os setores afins têm que participar desse plano de turismo. É isso que a gente pede, é isso que a gente fala, é isso que a gente defende. Uma gestão técnica, mas principalmente participativa e comprometida com a população cabofriense. Muito bem, faltando 5 segundos, a candidata complementou sua resposta. Vamos à última pergunta para a candidata Cristiane Fernandes, candidata a prefeita de Cabo Frio. A última pergunta é essa: trace 3 metas prioritárias que acredita ser possível alcançar até o fim do seu governo. Lembrando que se trata de um mandato de apenas 2 anos, ou pouco mais de 2 anos. 2 minutos para a resposta da última pergunta, candidata Cristiane Fernandes. Como eu falei, são 2 anos apenas de governo. Eu não posso falar aqui em sonhos e ilusões, eu não posso mentir nem enganar a população cabofriense. Então eu só falo de projetos tangíveis e viáveis. Nós teremos sim, sem a menor dúvida, uma educação modelo. Preocupa muito hoje isso. A nossa saúde tem que atender muito bem a sua população cabofriense, a população flutuante que nós recebemos. Temos que ter uma preocupação, isso é urgente, gerar emprego e renda, preparar a nossa cidade. Como uma mãe, Ronaldo, como mãe que sou, eu tenho que cuidar de Cabo Frio como se cuida de um filho. Eu cuido dele hoje e preparo ele para o futuro. Cabo Frio precisa ser preparado para seguir sozinho para o futuro. Cabo Frio não precisa mais de um modelo antigo, arcaico de política, onde as pessoas, um faz, o outro quebra, um constrói, outro destrói, um abre, o outro fecha. Cabo Frio é do povo cabofriense. E mais uma vez repito, como uma mãe, eu quero cuidar de Cabo Frio hoje para que ela possa seguir seu futuro. Sozinha, independente, autossustentável como ela é. Cabo Frio tem esse perfil e nunca foi aproveitado. E o pouco que ela tentou sobreviver, tiraram isso dela para que ficassem reféns, para que mantivesse a antiga técnica do voto de cabresto, de ter mantendo sempre as pessoas no seu entorno. É essa história que a gente quer mudar. Cristiane quer estar vindo a prefeita de Cabo Frio, quer estar eleita prefeita de Cabo Frio para mudar essa história. Então nossa educação será modelo. Nossa saúde será completa e satisfatória para a inteira população e nós estaremos principalmente gerando emprego e renda através dessas parcerias e convênios com grandes montadoras, grandes indústrias, empresas internacionais e empreendedores locais que queiram estar investindo na nossa cidade. Muito bem, a senhora tem mais 15 segundos para complementar a resposta. Quer dispensar o tempo? Não, nós queremos utilizar no nosso governo. Tem uma palavra, limpe. O que seria limpe? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Agora sim, o tempo se esgotou para a sua resposta, candidata, mas tem ainda 2 minutos para as considerações finais. Como eu fiz com alguns candidatos aqui, eu também deixo 2 reflexões, as mesmas reflexões, uma para a candidata, outra para os eleitores de Cabo Frio. Uma reflexão que eu trago é um pensamento, uma frase de Abraham Lincoln, ex-presidente americano. Ele certa vez disse o seguinte: todo homem é capaz de suportar grandes adversidades, mas se você quer testar o caráter de um homem, dê a ele poder. Uma reflexão que eu deixo também para os eleitores de Cabo Frio é de Emiliano Zapata. Ele disse certa vez: é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Então essas 2 reflexões, uma eu deixo para a candidata, outra para os eleitores, e agora sim 2 minutos para suas considerações finais, candidata Cristiane Fernandes.
Muito interessante, né? Quer conhecer um homem, dê a ele poder. É isso que a população cabofriense hoje tem que estar muito ligada. O seu voto, o seu título, hoje é a arma que você vai utilizar contra a corrupção. É a arma que você utiliza contra a mentira. Nós queremos, sim, mostrar, mais uma vez falando, nós primaremos pelo LIMP. O que seria o LIMP? Repetindo, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, participação e eficiência. Nosso governo vai ser um governo eficiente, eficaz e efetivo. Só assim Cabo Frio terá uma nova história. Só assim Cabo Frio poderá mostrar um novo modelo de fazer política e, mais uma vez, ser a cidade polo da região, como nós sempre ostentamos esse título, mas nunca praticamos de fato. Né? Chama a população para estar votando com a Cristiane Fernandes. Nós queremos estar buscando, gente, essas parcerias, esses convênios. Nós queremos mudar a história de Cabo Frio. Eu tenho uma formação técnica, mas antes disso, repito, sou mãe e sou mulher. Pesquisas, dados informam, a mulher, por natureza, ela não se corrompe. E é essa visão que a gente quer estar trazendo para dentro da prefeitura. Não podemos aceitar mais esses tipos de mazelas. Não podemos aceitar que pessoas se beneficiem da estrutura pública. Temos uma preocupação hoje, vou estar repetindo. Imagina, hoje nós temos essa questão de nepotismo, nós falamos sobre isso. O nepotismo cruzado, ainda mais quando é cruzado e as pessoas que ocupam esse cargo ainda são fantasmas. É mais triste ainda para a nossa população. Nós temos que ter pessoas que querem o bem de Cabo Frio. Estou aqui sim, me colocando à disposição. Sou Cristiane Fernandes, nosso número é 45. Peço, votem conosco, tenham certeza que vocês terão novamente orgulho de ser cabofriense. Tenho certeza que vocês terão orgulho de levar o nome da nossa cidade por onde quer que vocês estejam passando. Tenho certeza que vocês poderão falar que vocês terão Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Boa sorte na sua caminhada. A gente lembra que a candidata Cristiane Fernandes foi o sexto candidato. A candidata Cristiane Fernandes foi o sexto candidato a prefeito que veio aqui no programa. Então, na semana passada nós recebemos, na segunda-feira, doutor Adriano, na terça-feira nós recebemos Leandro Cunha, na quarta-feira recebemos o candidato Marquinho Mendes, na quinta-feira recebemos o Rafael Peçanha, na sexta-feira o Carlão e hoje a candidata Cristiane Fernandes. Essa ordem foi definida num sorteio. Apenas 2 candidatos trocaram, né, os dias por causa das agendas, o Rafael e o Carlão. Mas tudo foi seguido de acordo com regras idênticas para todos os candidatos. 20 perguntas, 10 foram sorteadas e 2 minutos para cada resposta, 2 minutos para as considerações finais. Aqui, gente, eu quero deixar claro uma coisa. Cada cidadão que trabalha na rádio tem uma linha a seguir, tem um candidato para votar. Todo mundo vota em algum candidato, mas aqui nós fazemos de uma maneira diferente. O cidadão, ele fica do lado de fora. Quem vem pro estúdio é o profissional. A gente não puxa o tapete de ninguém. A gente não faz campanha para ninguém aqui. Aqui nós respeitamos uma coisa que a gente ama, que é a palavra profissionalismo. Aqui nós somos profissionais. O cidadão, ele fica do lado de fora. Quando a gente sai, a gente se encontra com ele de novo. Mas aqui no ar é o profissional que está. Independente do que a minha página no Face, independente do adesivo que supostamente possa ter no meu carro. No ar tem o profissional e disso a gente aqui na Rádio Cabo Frio não abre mão não. Agora, se por aí um e outro coleguinha da imprensa faz diferente, puxa o tapete de um entrevistado, aí é ele com o candidato, aí é ele com a consciência dele. Aqui na Rádio Cabo Frio não, aqui tem profissionais e a gente não abre mão disso, tá certo? Agora 9h05, a gente segue até 11 da manhã com o programa Manhã Demais. Rádio Cabo Frio 89,3. Uma rádio feita pra você. Doutor Adriano é 18. Olá, sou o doutor Adriano. Sou médico, não sou político. Entrei na vida pública porque recebi uma missão. A missão de acabar com a corrupção na nossa cidade. Como prefeito, vou instalar uma auditoria junto com o Ministério Público para entregar à Justiça os responsáveis pelo caos instalado em Cabo Frio. Para isso, preciso do seu voto. Doutor Adriano 18. Vai
Ficar rodando por aí, procurando preço melhor em pneus? Pare e vá direto a Ciona Pneus. As melhores marcas, com a melhor forma de pagamento. Parcelamos também a sua compra no cartão. Além de balanceamento, alinhamento e a garantia Ciona Pneus. Pneus para carros e motos é na Ciona Pneus, Avenida América Central.